A semana que termina foi marcada pela apresentação da proposta do governo de um novo arcabouço para as contas públicas. A regra combina um limite para o crescimento dos gastos com uma meta fiscal. As despesas vão poder crescer, mas dentro de um limite. E esse crescimento vai depender do aumento da arrecadação, ou seja, quanto entra no caixa. O governo também inseriu um mecanismo para garantir que a despesa não exploda em tempos de arrecadação boa e não caia muito em tempos de crise. Hoje, o teto de gastos limita o aumento das despesas à correção da inflação, independentemente de outros resultados. O mecanismo perdeu credibilidade ao ser desrespeitado repetidas vezes no governo Jair Bolsonaro. A ideia do novo arcabouço é equilibrar as contas públicas e evitar um descontrole da dívida, mas sem travar investimentos. O texto ainda precisa ser entregue ao Congresso para aprovação. Aqui no Nexo, Marcelo Rubissec ouviu economistas sobre os pontos fortes da proposta e as suas lacunas. Bolsonaro retornou ao Brasil depois de 3 meses nos Estados Unidos. Ele viajou ainda no fim do seu mandato para não passar a faixa para Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-presidente tem contas a prestar, das joias recebidas da Arábia Saudita às investigações que correm contra ele no Supremo e no Tribunal Superior Eleitoral. Ele já tem um depoimento na Polícia Federal marcado para 5 de abril, sobre o caso dos presentes sauditas milionários. O podcast Durma Com Essa mostrou como foi a chegada de Bolsonaro no país e o que ele tem pela frente. E a Isadora Rupp ouviu cientistas políticos sobre o papel do ex-presidente na oposição ao governo Lula. Fortes chuvas atingiram diferentes partes do país, resultando em inundações e destruição. Na quinta-feira, o Rio de Janeiro ficou em alerta e 2 homens morreram em Duque de Caxias. Cidades do Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Tocantins e Maranhão decretaram um estado de emergência, com milhares de famílias fora de suas casas. A Mariana Vick detalhou as vulnerabilidades das cidades da região amazônica diante do clima extremo. Em São Paulo, um adolescente de 13 anos usou uma faca para atacar professoras e alunos de uma escola estadual no bairro da Vila Sônia. Uma professora morreu e outras pessoas ficaram feridas. O estudante fazia parte de uma comunidade online que exalta jovens que realizaram ataques em escolas, no Brasil e no exterior. Ele chegou a publicar mensagens falando de seus planos. Numa escola anterior pela qual o adolescente passou, uma funcionária já havia registrado um boletim de ocorrência por ameaças enviadas a outros alunos. O Nexo tratou de como redes sociais e ambientes de ensino podem lidar com esse tipo de alerta. Antes raros no Brasil, atentados em escolas têm se multiplicado nos últimos anos. Essas e outras notícias você lê no Nexo Jornal. Toda sexta-feira nós fazemos um resumo das principais notícias aqui no Extratos da Semana. Se você gostou, dê um like no vídeo e inscreva-se em nosso canal. E assine o Nexo Jornal.